Vamos para a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco nessa manhã tão especial. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a se concentrar e em silêncio, meu irmão. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa hora. Fala conosco, Jesus. Mais uma vez. Fala hoje mais uma vez conosco agora, Jesus. Que esse tempo seja um tempo de aprendizado, de comunhão, de confronto, Pai. Mas essa é a Tua palavra, Pai. E nós queremos ouvir a Tua palavra nesse momento. Amém, igreja? Diz assim em Apocalipse 2:8: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição. Vocês durante 10 dias, diz assim: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Amém, meus irmãos. Até aqui. Nós estamos na série de mensagens Que igreja nós somos. Que tipo de igreja nós somos? Eu comecei a falar na semana passada, os irmãos lembram da igreja de Éfeso, lembra? A igreja de Éfeso era a igreja trabalhadora. Eles faziam, meus irmãos, incansavelmente a obra do Senhor. A Bíblia fala que eles eram uma igreja bíblica. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eles eram uma igreja que conservava a palavra do Senhor. Porém, tem uma vírgula, o Senhor falou: porém, tenho contra ti uma coisa: vocês deixaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. É a igreja que abandonou o primeiro amor. Meus irmãos, nós estamos nessa série, são 7 cartas que o apóstolo João teve uma visão, através de um anjo que entrega para ele de uma mensagem de Jesus Cristo para a igreja daquele tempo. Eu falei aqui na primeira série sobre o contexto histórico, não vou falar todo o contexto, mas João, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi como uma condenação, exilado para esse lugar. Era um lugar de refugiados ali, seria um lugar de uma condenação, mas nesse lugar de dor, nesse lugar que seria de tristeza, o próprio Senhor manda uma revelação, que é uma das maiores revelações de todos os tempos, que é o livro do Apocalipse. Amém, igreja? Quando o diabo achou que a igreja seria derrotada, o Senhor traz o livro para contar a história final, meus irmãos, para trazer clareza para nós. Mas começando esse livro de Apocalipse, ele traz essa carta às 7 igrejas. Quais eram essas 7 igrejas, meus irmãos? Eram 7 igrejas que realmente existiram, lá na Ásia Menor, lá na região da Turquia, que até hoje tem alguns lugares, quem já foi para lá sabe que ainda tem um pouco de ruína em uma cidade ou outra, mas era conservado porque existiu essas cidades. Também a teologia diz, a história diz que essas 7 igrejas representam os 7 tempos que a igreja viveria. O tempo da igreja trabalhar, o tempo de se esfriar, o tempo da igreja se misturar com o mundo, o tempo da igreja se corromper. Entende-se que nós estamos vivendo hoje os últimos dias da igreja, que seria a última carta escrita para a igreja de Laodiceia. Pastor, por que é importante eu ter este conhecimento?
porque essa carta foi escrita para a igreja, para mostrar os tipos de igreja que tinha naquele tempo, mas também para revelar o coração das pessoas que viviam nessa igreja. Essa carta traz para nós hoje um contexto, para nós entendermos que igreja nós somos, que igreja nós estamos vivendo. Será que nós somos essa igreja? Será que nós somos esses crentes dessa igreja? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu disse no primeiro culto que eu ia falar de 3 igrejas, mas só deu uma só. Eu ia falar de Esmirna, Pérgamo e Tiatira, mas nós vamos ficar em Esmirna. Lá está o contexto. Esmirna fala sobre o sofrimento da igreja, que é o que nós vamos falar hoje. Tem a igreja de Pérgamo, que ela começou a se misturar com o mundo, a igreja que começou a se misturar com o mundo. Mas tinha a igreja de Tiatira, é a igreja que começou a tolerar o pecado. O pecado já não é tanto problema, mas hoje eu quero ficar na igreja de Esmirna, a igreja que sofria, mas diga comigo, mas era fiel. Diga comigo, era fiel, meu irmão. A igreja de Esmirna era uma igreja especial. Dessas 7 igrejas, apenas 2 igrejas Jesus não trouxe repreensão. Esmirna era uma delas, que Jesus vem e Jesus fala para ela: olha, eu só tenho coisa boa contra você, eu não tenho nada para falar mal dessa igreja. Era uma igreja, meu irmão, que sofreu. Jesus fala: eu conheço as suas tribulações, eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos em mim, vocês têm a graça do Senhor. Mas por quê, pastor? Nós estamos fazendo alusão à pobreza? Nós estamos fazendo... Não, meus irmãos, esse povo, eles eram judeus, preste atenção, o judeu era uma religião, meus irmãos, que a lei permitia que eles pudessem adorar a Deus. Então ser judeu era permitido naquele tempo. O imperador, meus irmãos, aceitava que fossem judeus, mas naquele tempo existia uma lei que dizia que todo mundo tinha que dizer: o imperador é o Senhor das nossas vidas. E aí vem um povo, vem um grupo que se torna cristãos, que ele sai do judaísmo e ele se torna cristão, e eles começam a declarar: não, somente Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, somente Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, a igreja começou a ser perseguida, porque uns começaram a falar com os outros, os próprios judeus, que eram irmãos deles, começaram a falar: para os soldados, para os reis, para os governantes, aquele é um traidor, aquele hoje se diz cristão. Então, meus irmãos, essa igreja de Esmirna começou a receber uma perseguição muito forte. Todos que diziam que eram cristãos, eles perdiam seus bens, o governo confiscava todos os seus bens, eles não tinham mais nada de um dia para o outro. Judeu, meu irmão, é um povo próspero. Ei, judeu é um povo próspero, financeiramente eles tinham bastante comércio, mas em Esmirna, a igreja de Esmirna, quando eles sabiam que aqueles homens, eles se tornavam cristãos, eles abaixavam a porta do seu estabelecimento e falavam: você perdeu tudo. Meus irmãos, eles começaram a matar cristãos, porque eles só diziam que servia a Cristo. A única coisa que aquelas pessoas disseram foi: nós não conhecíamos, mas algo entrou no nosso interior, um Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós, nós somos contaminados pelo poder da graça de Jesus, nós somos impactados de uma forma que nossa vida mudou. Nós não podemos mais dizer que nós somos outra coisa a não ser cristãos. Mas olha, por ser cristão vocês vão padecer necessidade, por ser cristãos vocês vão sofrer, por ser cristãos vocês vão ser ridicularizados, os seus filhos na escola serão olhados com olho torto, vocês vão ser deixados de lado, a tua família, a própria família não aceitará vocês mais na mesa em comunhão. Mas eles diziam: nós não podemos virar as costas, nós não podemos dizer não, nós dizemos: nós somos cristãos, nós queremos o Senhor Jesus, apenas Jesus é o Senhor das nossas vidas. Mas custou caro tudo isso. Custou a perseguição que muitas igrejas vivem hoje ao redor do mundo. Custou a perseguição da vida de muitas pessoas. Esmirna estava nesse contexto de tribulação. Eles chegavam para aqueles habitantes e falavam: não, eu vou dar mais uma chance para vocês. E eles viravam e falavam: nós não negaremos o nome do Senhor Jesus.
Ei, meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus escrevesse uma carta sobre a sua vida hoje, se Jesus mandasse uma carta para a sua casa hoje, meu irmão, e chegasse uma carta lá, destino Gustavo, rua tal, remetente, o Senhor Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o que estaria escrito nessa carta? Ei, preste atenção aqui, meu irmão. O que estaria escrito nessa carta? Será que nessa carta estaria escrito: eu conheço as suas obras, eu sei que você tem perseverado, eu sei que por amor ao meu nome, você tem permanecido firme, fiel, tem permanecido em pé. Nós vimos alguma história de poucas mães aqui, acho que 4, 5 mães, o desafio da maternidade, o desafio, meus irmãos, de ser mãe. Agora imagina o desafio de você servir o Senhor Jesus. Nós não temos esse tipo de perseguição muito deflagrada, mas nós temos uma perseguição. Se você hoje está no colégio, você fala que você é crente, não pode, não é verdade, meu irmão? Tudo que é porcaria pode falar hoje na escola, mas se você falar: eu quero defender o ensino religioso, já não pode mais. Se você falar que você ama o Senhor Jesus, vai falar que você é bitolado. Se você então falar que você é dizimista na igreja ofertante, vai falar que você está enriquecendo o pastor. Se você, meu irmão, falar que você vai na igreja toda semana, você é bitolado. Se você, meu irmão, faz obras sociais, vai falar que você está perdendo o seu tempo. Mas Jesus, meus irmãos, ele vem num contexto de uma igreja perseguida, e ele faz questão de escrever uma carta para aquela igreja, e ele vem e fala: eu conheço as suas aflições, eu sei da pobreza que vocês estão passando, mas Jesus fala para ele: mas eu quero dizer para você, igreja de Esmirna, vocês são ricos aos meus olhos, aleluia. Será que nós estamos mais preocupados com o que nós vamos ganhar nesse tempo, nesse mundo, ou nós estamos mais preocupados em ser ricos diante do Senhor, meu irmão? O mundo diz: vocês não têm nada. Jesus diz para aquela igreja: vocês são ricos. Nem toda luta significa ausência de Jesus, meus irmãos, preste atenção nisso. Nem toda luta significa ausência de Jesus, ausência de Deus. A Bíblia fala, Jesus fala: olha, nesses próximos 10 dias, o diabo está prestes a lançar vocês na prisão, vocês serão perseguidos, atormentados. Como assim, pastor? Peraí, o diabo, meu irmão, nem toda aflição, nem toda luta que você passa é falta de Deus, é ausência do Senhor. Não, Deus, ele estava com aquela igreja em todo o tempo. Deus nunca desistiu de Esmirna, Deus nunca deixou de ver a aflição deles, Deus nunca deixou eles sozinhos, não, Deus sempre esteve com eles, aleluia. Mas interessante, a pessoa pensa assim: eu estou passando por isso. Tem pessoas enfrentando grandes lutas hoje, eu sei disso. E a pessoa olha e fala: eu estou passando, Deus não está mais comigo. Uma das frases mais claras que todo mundo vem e fala é: Deus me abandonou. Uma das frases, meus irmãos, mais clara é: cadê as promessas de Deus que está contida na palavra do Senhor? Por que eu vejo Deus habitar na vida do meu irmão? Por que eu vejo as coisas acontecerem e na minha vida não? Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Jesus não livrou eles da perseguição, mas Jesus esteve com eles na perseguição. Jesus não livrou eles da dor, mas Jesus esteve com eles nesses dias de dores. Olha, o Senhor falou: vocês vão ficar 10 dias sendo perseguidos, vocês vão ter todo tipo de aflição, mas continuem firmes no Senhor, não desista, porque eu caminho com vocês. Jesus falou: eu os conheço bem. Jesus também fala para você hoje, igreja: o Senhor não desistiu da sua vida, Ele não desistiu de você, Ele não te abandonou. Mesmo que você passe as lutas deste mundo, saiba que elas é só um trampolim para que você conheça mais e mais o Senhor. O importante é o tempo de Deus na sua vida, e no tempo
tempo de Deus nós vamos passar com Ele, porque Deus continua conosco em todo tempo, aleluia. Esmirna era uma igreja sofredora, Esmirna era uma igreja perseguida, mas ela era aprovada por Deus. O que mais vale para nós é sermos aprovados por Deus, meus irmãos. O que mais vale para nós é sermos aprovados por Deus. A aprovação dos homens, levanta o nosso ego num primeiro momento, mas não satisfaz realmente 100% daquilo que nós necessitamos, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, você que entrou aqui hoje, meu irmão, nesse dia tão especial, deixa eu falar algo para você. Ei, presta atenção, você que orou essa semana achando que você estava sozinho, você que orou achando que você estava sozinha, lembra quando você estava chorando no Senhor, achando Deus se esqueceu de mim? Deixa eu falar algo olhando nos seus olhos, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de você, deixa eu falar, Ele continua sendo o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Ele continua sendo o Deus que governa todas as coisas, a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele te conhece. O que é essa doença para o Senhor? O que é essa aflição para o Senhor? O que é essa dor, esse luto? O que é isso diante do nosso Deus? É nada. Ele nos conhece, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo. Eu quero dizer, você é amado do Senhor, aleluia. Olha uma frase aqui no primeiro culto que eu quero repetir. Uma igreja perseguida, meus irmãos, pode ser muito mais saudável do que uma igreja acomodada. Uma igreja perseguida pode ser muito mais saudável do que uma igreja acomodada. Essa semana eu falava com o pastor Kleber, com a Raíssa, nós estávamos jantando com a Paulinha, e nós falávamos da igreja que estava sendo perseguida no mundo. E ele comentou da igreja do Irã, meus irmãos, as pessoas morrem se falar que é crente, mas a igreja hoje está se tornando uma igreja subterrânea, a maior igreja do mundo subterrânea. As pessoas estão com sede da palavra do Senhor, as pessoas choram para ter uma Bíblia, porque quando eles pegam a Bíblia, eles querem comer a palavra do Senhor. Eles oram com tanto fervor, com tanta alegria, eles não estão preocupados com o próximo carro que eles vão comprar, com a próxima casa, não, meu irmão, eles nem sabem porque se vão ser bombardeados, se vão ser mortos, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em estar mais perto do Senhor, em conhecer mais o Senhor. Quando eles se reúnem, fala para eles, mas vocês podem ser pegos por estar neste lugar, e eles falam, não importa, nada é mais importante do que estar na presença do Senhor, mesmo que a minha vida pereça hoje, mesmo que nós seremos esmagados, mesmo que nós iremos ser mortos, nada disso é mais importante do que a presença do Senhor. Meus irmãos, tem igrejas para todo lado crescendo naquele lugar, eles estão pedindo para os missionários se levantarem, eles estão falando para a igreja brasileira, para o Brasil, vocês têm sido um celeiro de missionários, orem para que mais pessoas venham para cá, mais pessoas venham para cá, porque as pessoas estão se convertendo, eles não estão tendo entendimento da palavra. Eles se convertem, eles estão lendo, mas eles não estão tendo entendimento, porque eles não sabem, mas tudo é novo, tudo é feliz, tudo é, meus irmãos, maravilhoso, porque quando a igreja está perseguida, meu irmão, pode ver quando você sobe uma perseguição. Eu sempre fui assim, meu irmão, quando alguém falava de mim, tudo bem, mas quando falava do meu Deus, negócio de ser crente, que nada, meu irmão, espera um pouquinho, eu vou ajoelhar lá no meu quarto, você vai ver quem é o Deus da minha vida. Senhor, vai lá e alcança aquele coração, Senhor, mas eu quero ele do meu lado lá na igreja, Jesus, eu quero que ele vai estar louvando o Senhor, chorando no mesmo poder do Deus que eu choro, ele vai estar lá, não, vocês são tudo bitola, é? Então em nome de Jesus, Senhor, nós estamos sendo perseguidos aqui no trabalho, na família, mas nós vamos clamar a um Deus que responde a nossa oração. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, vai no seu quarto, tranque a sua porta, feche e se ajoelhe em secreto, porque o Deus que te
te vê em secreto te recompensa publicamente. Ou seja, enquanto você está orando, buscando ao Senhor, ninguém está vendo, o poder de Deus age através da sua vida. Aleluia. Tem alguém cansado aqui hoje? Tem alguém em lutas aqui hoje? Tem alguém chorando aqui hoje? Tem alguém, meus irmãos, sendo pressionado? Tem alguém, sabe a uva, para tirar o bom suco, ou bom vinho, a azeitona, meu irmão, tem que espremer, para tirar o óleo perfeito. Tem alguém sendo pressionado aqui hoje, meu irmão? Jesus diz para aquela igreja, eu quero declarar para você, Jesus fala, eu conheço a sua dor. Essa igreja não teve repreensão. Eles morriam em nome do Senhor. É maravilhoso, meu irmão, poder entregar a vida verdadeiramente para Cristo. É maravilhoso nós termos um tempo com o Senhor. É maravilhoso ter um Deus para servir, para dizer de meu Senhor. Ontem nós tivemos aqui o curso Casados para Sempre, ontem à noite, foi tão lindo, tão gostoso aquela aula de ontem. E a aula tem um tempo, meus irmãos, nós falamos sobre propósito, sobre fluir juntos no Espírito. E o Espírito Santo me trouxe uma direção para eles ontem, para dizer que nós fomos criados com um propósito específico. E o propósito que nós somos criados é para adorar o Senhor Jesus. Que se você não servir para expressar esse propósito, meu irmão, você não vai entender, você não vai ter alegria, você não vai conseguir ser realizado, porque nós só somos realizados quando nós estamos na vontade do Senhor. Aquela igreja de Esmirna, meus irmãos, como assim? Uma igreja que sofre, uma igreja que estava no dor, uma igreja que estava perdendo, a igreja que estava entrando em pobreza, eles eram ricos, mas agora eles ficaram pobres, mesmo assim eles continuam louvando o Senhor. É isso mesmo, eu continuo louvando ao meu Senhor, eu continuo, não importa a circunstância, não importa o que eu estou passando, eu continuo louvando ao meu Senhor, porque quando Jesus escreveu a carta, ele diz, eu conheço a sua dor, eu conheço as suas obras, eu conheço a pobreza que vocês estão vivendo, mas eu quero declarar para vocês, igreja de Esmirna, vocês são ricos aos meus olhos, eu não tenho nada contra vocês, meus irmãos, é como Jesus hoje vier escrever uma carta para você, o que ele vai encontrar? Que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Que Deus possa despertar em nós uma igreja de Deus. Que igreja nós somos? Que Deus possa levantar neste lugar uma igreja compromissada com a palavra dele. Ei, que Deus possa levantar nesse lugar uma igreja viva, uma igreja de adoradores, uma igreja que sofre sim, mas louva o nome do Senhor, uma igreja, meu irmão, que está conectada com o altar, com o trono do Senhor, uma igreja que mesmo no meio do choro, glorifica e louva o nome do Senhor. Que Deus possa achar essa igreja hoje aqui neste lugar. Que igreja nós somos? Que essa igreja possa estar aqui hoje neste lugar. Não é o fim, meu irmão. Não é o fim. É o início de um novo tempo de Deus na sua vida. Seja essa igreja que persevere. Seja essa igreja feliz. Deus tem colocado muito algo no meu coração nesses últimos dias. Eu até sonhei esses dias, Deus tem falado muito no meu coração, está dizendo, nós temos essa geração para ganhar ela para Cristo, meus irmãos. Não sei se vocês estão percebendo, mas está tendo uma estação nova na igreja do Senhor nesses últimos tempos.
Está tendo uma geração nova que está se levantando, meus irmãos. Há um povo novo que está se levantando de adoradores. Há um povo novo que está se despertando. Meu irmão, é ciclos novos. Ai pastor, mas o que foi antes? Não, eu quero viver. E eu falava para o Senhor Jesus, eu quero fazer parte para impactar essa nação. Eu vou gastar minha vida para servir ao Senhor. Se for no meu trabalho, eu vou impactar a presença do Senhor através da minha vida no meu trabalho. Se for na igreja, eu quero servir ao Senhor, meu irmão. Sabe, fiquei pensando, não, às vezes a gente fica assim, porque daqui 10 anos, quando os meus filhos estiverem maiores, eu vou poder fazer tal coisa, daqui 5 anos, quando profissionalmente eu estiver melhor, eu vou poder descansar, daqui tantos anos, quando eu me aprender mais a palavra do Senhor, um dia que eu conseguir fazer um estudo bíblico, que eu fizer uma teologia, eu vou poder servir mais ao Senhor. Ei, deixa eu falar algo para você, é hoje que o Senhor quer despertar uma nova geração no nosso meio, é hoje que Deus quer despertar, é hoje que Cristo está levantando uma nova igreja, é essa geração que nós temos que impactar, amém meus irmãos? Eu não sei o dia de amanhã, o Senhor fala, viva hoje, como se fosse o último dia das nossas vidas, é hoje 2026, é o ano que o Senhor nos chamou para impactar com o Evangelho essa nação, é nesse ano que o Senhor está nos chamando, que Deus desperte os jovens dessa igreja, que Deus desperte os adolescentes dessa igreja, que Deus desperte os casais, os homens, as mulheres, que Deus levante a geração de idosos, meus irmãos, para impactar essa nação em nome de Jesus, que nós possamos ser a igreja que vai continuar levando o Evangelho do Senhor, amém meus irmãos? Você tem uma missão de pregar a palavra do Senhor, de impactar vidas. Pastor, mas olha para a minha vida, meu irmão, olha essa igreja aqui na Bíblia, olha para a minha vida, pastor, você não sabe o passado que eu tive, meu irmão, para com isso, acaba com essa coisa aí de passado, meu irmão. Passado só vem para nos aprisionar, sabe? Olha, o Espírito Santo está falando para você hoje, acabe com essa história, essa coisa de passado, só vem para te aprisionar, o teu passado não importa, nós nos louvamos uma nova história, o Senhor está escrevendo, e essa história é escrita pelo dedo de Deus, e a caneta, meu irmão, é a cruz do Senhor, e o sangue dele sobre nós, então esquece o passado, os abusos, os traumas, as desilusões, não, hoje é um novo tempo, se levante hoje igreja, no tempo de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de entregar a sua vida, é todos os dias, não é só um dia, hoje é o dia meu de folga, não tenha folga não meu irmão, todos os dias ore e busque ao Senhor, fale da palavra de Deus, para que o Senhor venha e fale, eu conheço essa igreja, eu conheço a sua vida, e Ele é fiel, aleluia, Deus é fiel, meu irmão, quer te tocar poderosamente, amém? Fecha os teus olhos, vamos encerrar essa mensagem. Obrigado Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado Espírito Santo de Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor conhece, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece, Pai, a nossa igreja. Que se o Senhor tivesse que mandar uma carta, Pai, que igreja nós seríamos hoje? Jesus, desperta aqui uma igreja viva, uma igreja que mesmo perseguida continue a louvar o seu nome, que uma igreja mesmo sofredora não desista no meio do caminho, que uma igreja seja viva, santa, Jesus, Pai, venha Senhor, Pai, e guia e governa essa igreja, Pai, governe a minha vida hoje, Pai, que eu possa gastar os meus dias na Tua presença, que o Senhor levante uma geração de adoradores, ó Pai, essa é a geração que eu quero impactar, Jesus, não vai precisar vir uma nova não, mas nós seremos a igreja do Senhor para esse tempo, Senhor, meu Deus, apaga todas as transgressões do passado, Senhor, apaga todas as transgressões do passado, Jesus, que nós possamos hoje começar uma nova história, que nós possamos começar hoje um novo tempo no Senhor.
Igreja, Deus está te levantando para o louvor da glória dEle. Para de ficar vendo suas limitações, meu irmão e minha irmã. Para de ficar olhando para a sua realidade, pastor, porque eu não tenho condições financeiras. Essa igreja também não tinha, e nem por isso deixou de ser fiel. Ah, pastor, porque o meu casamento, meu irmão, apresente o seu casamento hoje na presença do Senhor e vive uma vida de fidelidade e comunhão. Ah, porque os meus filhos, entrega os seus filhos nas mãos do Senhor e continua vivendo para a glória dEle. Ah, o meu trabalho, o teu trabalho é para glorificar o nome do Senhor, então honre ao Senhor com a sua vida hoje, aleluia. Minha história Deus já escreveu. Oh, aleluias. Amém, meu irmão? Que igreja nós somos. Que você seja a igreja de Cristo para esse tempo. Vamos participar da ceia, meu irmão, amém? Que você seja a igreja de Cristo para esse tempo. Já vamos atender, só um minutinho só. Que você seja a igreja de Cristo para esse tempo. Eu não tenho valor, você tem muito valor para o Senhor Jesus. Deixa eu te falar, pastor, eu não sei falar. A sua boca é dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Começa a fazer isso essa semana, viu? Bocuda, não é isso que a gente fala? Que só fala às vezes palavras de morte, maldição. Não, começa a usar hoje tua boca. Eu quero desafiar você, eu vou desafiar aqui em cima do altar você. Deus vai usar você essa semana para falar com alguém que está precisando ouvir a voz dEle. Sabe, lá no trabalho, na academia de manhã, não sei, na escola, lendo no ônibus. Você vai ficar, meu irmão, você vai ficar incomodado, hein? E sabe o que vai acontecer para quem não falar? Vai ficar com uma raiva que você vai falar, eu devia ter falado. Não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém essa semana em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Amém, meu irmão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e ouça o que o pastor Gustavo está falando agora. Jesus. É importante demais ser igreja do Senhor.